Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Então bora aqui para uma aula sobre os princípios da eletrodinâmica, tranquilo? A aula anterior a gente falou sobre capacitores, nessa aula a gente vai falar dos princípios da eletrodinâmica, tranquilo? Então vamos lá pessoal. O básico aqui a gente vai entender sobre corrente elétrica, o sentido da corrente, análise gráficas, tá certo? E os efeitos da corrente, tranquilo? E a velocidade com que os elétrons, com que essa corrente vai percorrer em um determinado condutor. Então, bora entender aqui. A priori, pessoal, a corrente elétrica, o termo corrente elétrica, ele vai ser a movimentação dos elétrons em um determinado condutor. O quanto de elétron que vai passar por um fio em um intervalo de tempo. Então, nesse intervalo de tempo, essa quantidade de cargas que vai passar por um condutor, nós vamos chamar de corrente elétrica, ou seja, o condutor vai ser um caminho onde os elétrons vão ter uma passagem ordenada, tá certo? Ele vai seguir um fluxo, um caminhozinho já traçado ali. O fio é como se fosse esse caminho. Então, esse percurso de elétrons por um condutor em um determinado intervalo de tempo, nós vamos chamar de corrente elétrica. A unidade de medida é o coulomb por segundo. Coulomb por segundo nós vamos chamar de ampere, tá bom? O ampere, ou ampere, é esse A maiúsculo aqui, a unidade de medida utilizada para a corrente elétrica. Antigamente, pessoal, os estudos feitos pela galera do início, acreditava-se que a movimentação era feita do sentido positivo para o negativo. Com os estudos do átomo, desde Dalton e o descobrimento das cargas elétricas por Thomson, viram que as partículas que se movimentavam do átomo, até o nosso conhecimento, não é dos prótons, e sim dos elétrons. Então, a movimentação que se dá da corrente elétrica não é de prótons, e sim de elétrons. Então, nós vamos ter basicamente dois sentidos: o sentido real e o sentido convencional. Como os cálculos eram desenvolvidos com base no sentido convencional, esse sentido convencional é que a gente adota para os nossos cálculos, para as nossas análises, tá certo? Porém, o sentido real, a corrente ela flui do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, o elétron ele tende a fazer esse caminho aqui, isso aqui é o sentido real. No sentido convencional, a corrente ela vai sair do polo positivo e entrar no polo negativo, tá certo? Eu coloquei essa ilustração aqui, ó, de um circuito. Um circuito é a associação de vários elementos. Por exemplo, eu tenho um gerador, eu tenho um condutor, que é um fio, e tenho aqui um dispositivo, que é uma lâmpada, que ela vai funcionar como um resistor. A gente vai já entender nas aulas seguintes o que seria um resistor, tá bom? Então, esses são os elementos do circuito, onde eu tenho uma associação de vários elementos, tá certo? Que permite por ele a passagem da corrente elétrica. Então, qual o sentido da corrente elétrica nesse circuito? Olha, se a minha bateria aqui do meu gerador, aqui é o polo positivo, aqui é o polo negativo, como a corrente, pelo sentido convencional, ela sai do polo positivo e entra no polo negativo, o sentido nesse circuito aqui é o sentido horário, ou seja, a minha corrente elétrica, ela sai aqui, tá certo? Percorre o condutor e retorna até o polo negativo. Então, ela fica fazendo esse trajeto aí, tá bom? Então, é basicamente isso aí o sentido. Pessoal, em todos os condutores, alguns estudiosos se perguntavam com que velocidade, por exemplo, a corrente ela percorre um fio, tá certo? Sabemos que um elétron, um raio, por exemplo, quando vimos a luz no céu, a luz ela se propaga, né, com uma velocidade gigantesca aí de 300 mil quilômetros por segundo.
Apesar de ser uma velocidade alta, nos condutores, essa velocidade ela vai depender da corrente, da densidade de elétrons, tá bom? A densidade elétrica, a área da seção do condutor, os fios geralmente são cilindros bem alongados, tá bom? A área da seção e valor elementar do elétron, da carga do elementar, tá bom? Então, o que é que acontece? Essa velocidade, apesar do elétron percorrer um fio com uma velocidade gigantesca, ela depende desses fatores aqui, ó. Então, a velocidade, esse Vzinho aqui, tá certo? É a razão da corrente elétrica pela densidade, onde essa densidade, pessoal, densidade, você entende por densidade? Não é massa dividido pelo volume? Não é isso? Quem é a massa nesse caso? É o número de elétrons, é a quantidade de elétrons, o número, tá bom? Então, esse N aqui, ó. Quem é o volume? O fio não é um cilindro gigante? Bem afinadinho, é como se fosse um cilindro esticado, tá certo? Então, o volume dele vai ser quem? A área da seção circular. Quando você pega um fio, ele não é arredondadinho. Então, aquela área daquela seção, tá certo? Vezes o comprimento dele. Ou seja, a área de um cilindro é a área o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, vezes o comprimento. Então, isso aqui gera para a gente essa densidade, que é esse Dzinho aqui. A área a gente calcula ele dando raio πr ao quadrado, que é circular. Esse aqui é o elementar, é uma constante, tá certo? Então, é uma fórmula, apesar de ter várias incógnitas, mas ela é bem fácil de entender e de se calcular, tá bom? Tranquilo? É assim que se calcula a velocidade da corrente, ou seja, a velocidade que o elétron percorre um condutor. Pessoal, aí nós partimos aqui para análise gráfica. Dentro da análise gráfica, nós vamos entender aqui, ó, se nós temos duas relações para a quantidade de cargas. Vou escrever ela aqui, ó, que é igual ao número de elementos vezes o valor do elementar. Se eu isolo essa relação aqui, eu tenho que Q é igual a IT. Ou seja, bora formar aqui uma relaçãozinha aqui, ó, só para vocês não esquecer. Quantidade de cargas pode ser o número de elétrons ou de partículas, positivas ou negativas, vezes o valor dela, isso aqui é constante, ou a quantidade de cargas pode ser a corrente vezes o tempo, tá bom? O tempo que ela ficou fluindo pelo condutor. Se eu substituo um no outro aqui, ó, se eu pego esse aqui e substituo aqui, eu vou ter isso aqui, ó. O kit e o net aqui, ó. P vezes I. Ou seja, para finalidade de você aprender e não esquecer a fórmula, você pode lembrar da fórmula do kit e a fórmula do net. E aí fica kit net. Tá certo? Para você não esquecer. É uma frasezinha que é utilizada por vários professores e aí fica aqui, kit net, para você não esquecer a relação de carga e corrente elétrica, tá bom? Então a fórmula kit net é a básica aí dentro dos princípios da eletrodinâmica. Kit net. Então bora aqui, ó. Se eu calculo a área do gráfico, toda vez que eu estou calculando a área do gráfico, eu estou multiplicando as grandezas. Então, se eu multiplico I vezes T, é o kit. Então, a fórmula do kit gera a quantidade de cargas. Então, a área do gráfico é numericamente igual à quantidade de cargas. Aí nós vamos ter vários gráficos. Então, bora entender aqui que são esses gráficos aqui. E os tipos de corrente. Pessoal, nós temos a corrente contínua, tá certo? Onde o gráfico ele é uma reta paralela ao eixo do tempo, tá bom? Ele não oscila, beleza? É uma corrente, por exemplo, das pilhas. Quando você coloca no controle remoto da televisão, do ar-condicionado, gera essa corrente contínua aqui,
tá certo? Essa corrente contínua e pulsante, ela oscila, tá certo? Ora ela tem uma determinada intensidade, ora ela diminui a intensidade. É o caso, por exemplo, da bateria do celular. Nem sempre você está utilizando ela com uma determinada potência. Você não regula lá, por exemplo, a intensidade luminosa do visor. Às vezes você está ouvindo um som, você aumenta o som, você diminui o som, né? Então, quando você permite essas configurações aí, a bateria do celular ela manda para o sistema esse tipo de corrente aqui, contínua e pulsante, onde o gráfico pode ser representado dessa forma ou dessa maneira aqui. Ela, por ser contínua, pessoal, o termo contínua é porque ela não inverte o sentido dela. Ela é positiva em todo o tempo. Ó, aqui é a origem dos gráficos. Só representar aqui. Observa que em momento algum ela inverte o sentido dela aqui, ó. Ela não fica negativa. Ou seja, em todo o tempo que ela vai percorrer o circuito, ela permanece positiva. Agora, a corrente alternada, tá certo? Corrente alternada, ela vai oscilar aí o sinal, tá bom? Ou seja, corrente alternada, ela inverte aqui, ó, o sentido da corrente em determinado tempo. O gráfico pode ser assim, uma senoide, ou dessa maneira aqui, tá bom? Essas duas representações são as possibilidades de gráficos que podem cair aí falando de corrente para a gente. Tá certo? E aí vamos aqui entender aqui os efeitos da corrente elétrica. Primeiro deles, o efeito Joule, pessoal. Efeito Joule é exatamente quando um dispositivo ele apresenta uma resistência, tá bom? À corrente elétrica. Quando o elétron começa a passar por esse dispositivo, por ele oferecer essa resistência, ele começa a transformar essa energia elétrica em energia térmica. Ele vai dissipar energia do sistema em forma de energia térmica. O efeito Joule, por exemplo, ocorre na chapinha, ocorre no ferro de passar roupa, tá certo? Quando você tem um equipamento que ele começa a esquentar, tá certo? Que ele começa a liberar calor, tá bom? Aumenta a temperatura dele, é devido ao efeito Joule, tá bom? Por causa da resistência que o material tem, o dispositivo tem, à passagem de corrente elétrica. Quando o fio é bem estreitinho, que o elétron, a corrente começa a passar por ele, a tendência dele esquentar, tá certo? Devido ao efeito Joule. Então, toda vez que algo tiver resistência à corrente elétrica e ele aumentar sua temperatura, é em decorrência do efeito Joule. Tranquilo? Beleza. Aí nós temos o efeito magnético, que é na passagem da corrente elétrica por um fio, ele gera um campo magnético, tá certo? Com propriedades magnéticas. Então, é o caso do eletroímã, tá bom? Devido à passagem de uma corrente elétrica, um material ferromagnético, ele fica com a característica de um ímã, ele atrai determinados materiais, tá bom? O ferro, o níquel e o cobalto, ok? Efeito luminoso, essas lâmpadas fluorescentes, elas possuem o gás, a passagem da corrente elétrica por esses gases excitam os elétrons de tal maneira que vai provocar a incidência de luz, a geração da luz, tá bom? No efeito Joule, pessoal, com essa questão do efeito luminoso, tem uma união aqui desses dois efeitos aqui, ó, naquela lâmpada incandescente, sem ser a fluorescente, aquela amarelinha, parecida com essa do desenho que eu fiz aqui, ó. Lá vai ocorrer o efeito Joule e o efeito luminoso. Lá tem um filamento de tungstênio, o filamentozinho material, que ele vai aquecer. Ele vai começar ele tem uma resistência muito grande, uma resistência à corrente elétrica. E aí, devido a essa alta resistência, ele vai começar a emitir calor devido ao efeito Joule. A temperatura é tão alta que aí ele começa a emitir luz, tá certo? Provocando aí o efeito luminoso.
em decorrência de um outro efeito ali, né? Aí, ó, uma sequência de efeitos aí em um único dispositivo, que é a luz, aquela luz incandescente. Chega em torno de 3.000 graus Celsius, o filamento de tungstênio. Então, a temperatura muito alta. E aí a gente aprendeu que o vidro não vai derreter devido entre o vidro e o filamento de tungstênio ter o vácuo, né? E aí remete aí ao acúmulo de conhecimento dos capítulos anteriores, beleza? Efeito químico, um dos efeitos químicos mais importantes provocados pela corrente elétrica é a eletrólise, tá certo? Que é, ou aquela chamada pilha de Daniel também, tá bom? Que é a formação de energia elétrica a partir de substâncias químicas, não é isso? Dentro de uma cuba eletrolítica, tá bom? A eletrólise é um dos principais efeitos químicos e efeitos fisiológicos, que é no organismo dos seres vivos. Por exemplo, um dos efeitos da corrente elétrica, dado como fisiológico, é as contrações musculares. Ou seja, toda vez que você estimula o músculo com pequenas cargas elétricas, pequenas correntes elétricas, porque tem que ser pequena, porque dependendo da intensidade da corrente elétrica, a pessoa ela não resiste e vem ao óbito. Então, ocorre a contração muscular. O próprio coração é um órgão que ele funciona com base nesse princípio aqui, da contração e ele contrai e dilata, que é o princípio da sístole e diástole que vocês conhecem lá, tá bom? Quando coloca o marca-passo no coração da pessoa na cirurgia, é justamente para provocar esse efeito de contração aí da musculatura. Ele vai estimular o músculo com pequenas correntes elétricas ali, fazendo um efeito de contração muscular, tá bom? É basicamente isso aí, tem uma tabelinha aí com a intensidade da corrente elétrica e o que ela provoca no organismo, tá certo? Então, é interessante a gente ter esse conhecimento dos efeitos das correntes elétricas, basicamente a título de curiosidade mesmo e teórico, tá bom? A fins de cálculo, a gente já entendeu aqui também com mais sobre isso. Essa parte do escapamento, tá certo? É bem simples, para quem entender tudo, bom estudo e até a próxima.